presidente do Supremo se reúne com ministros dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos municípios para discutir soluções para obras paradas em todo o país. Criar um espaço de diálogo e de construção de soluções para juntos e institucionalmente contribuirmos para o desenvolvimento do país. Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação para anular a aposentadoria que gere lesão ao patrimônio público. Não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo. Seminário discute combate ao trabalho infantil e incentivo à aprendizagem no TST. Esse seminário se propõe a isso, a ouvir profissionais, a ouvir os nossos gestores. E retirada ilegal de madeira na Amazônia na mira do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal se comprometeu a ajudar na fiscalização e entrar com processos criminais e por danos morais contra os que promovem desmatamentos. Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo decidiu hoje que o Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública para anular um ato administrativo de aposentadoria que lese o patrimônio público. Os ministros julgaram também uma ação contra dispositivos da Constituição do Amapá. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes para gente. Olá, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, no caso do Ministério Público, todos os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal reconheceram que o MP pode entrar com ações para questionar e pedir a anulação de atos administrativos que causem danos ao patrimônio público. A decisão de hoje aqui do Supremo vale para todos os processos que estão em tramitação em instâncias inferiores por todo o país. Pelo menos 32 casos estavam aguardando a decisão do Supremo. E esse caso chegou aqui ao STF e foi contra uma decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia. Vamos entender um pouco mais na reportagem. O Ministério Público de Rondônia entrou com uma ação na Justiça do Estado porque, em 1994, um servidor público militar foi transferido para a reserva, mesmo sem ter tempo suficiente de serviço para se aposentar. A aposentadoria dele ainda incorporou gratificações equivalentes ao salário de um secretário estadual. No Supremo, os ministros decidiram que é legítimo o MP questionar esses atos administrativos, já que, em casos assim, o servidor recebe benefícios indevidos. O PAC, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público, da mesma forma que qualquer cidadão também pode fazê-lo por meio de ação popular. A atuação do Ministério Público em defesa de direitos e interesses meta-individuais viabiliza-se instrumentalmente por meio processual adequado que lhe permite invocar de maneira inteiramente legítima a tutela jurisdicional do Estado, com o objetivo de fazer com que os poderes públicos respeitem, entre outros bens e valores de relevo, o patrimônio público. O plenário do STF também julgou uma ação contra dispositivos da Constituição do Estado do Amapá. Em um deles, por maioria, os ministros decidiram que pessoas comuns podem apresentar projetos de iniciativa popular para mudar a Constituição estadual por meio de emendas. Aqui está em questão uma certa democratização da participação popular no processo de reforma das regras constitucionais estaduais. A representação popular não é a única forma de atuação, como de fato não é, e, portanto, aqui o Constituinte, como eu disse, como em outras constituições estaduais, atuou exatamente no sentido de possibilitar ao cidadão essa atuação. Os estados, em matéria de direitos fundamentais, podem sim ampliar com relação à Constituição Federal. Não vejo nenhum problema nesse aspecto. Quanto à possibilidade de emenda popular ser ampliada pela Constituição estadual para emendas à sua própria Constituição estadual, eu vou pedir ver ao ministro Alexandre de Moraes e aos que o acompanharam para, neste ponto, julgar
improcedente, ou seja, constitucional, o dispositivo, da mesma forma que o ministro Luiz Edson Fachin. Em outro ponto da Constituição do Estado, os ministros decidiram que é constitucional a criação da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Ela deve atuar apenas em defesa dos interesses da instituição. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Olá, William. Na segunda parte da sessão, pelo menos 3 leis estaduais foram julgadas inconstitucionais, né? Me recordo do estado de São Paulo, Tocantins, Paraíba. Exatamente. Além de vários outros julgamentos também que aconteceram, porque o ministro Dias Toffoli, ele tem dado uma dinâmica nas sessões plenárias e chamando algumas listas, às vezes no início da sessão ou às vezes logo depois do intervalo. E foi justamente nesse chamamento de listas dos ministros que essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade acabaram sendo julgadas procedentes. No âmbito do Estado de São Paulo, uma lei de 2014 foi considerada inconstitucional porque ela determinava que as empresas que entregassem medicamentos e insumos farmacêuticos tinham obrigatoriedade, de acordo com essa lei, de contratar um farmacêutico para acompanhar essa entrega. E os ministros entenderam que na proteção e defesa da saúde já havia uma lei federal regulamentando a matéria, na verdade, atribuindo competência para a Anvisa regulamentar sobre o transporte de medicamentos e insumos, e que aí o Estado não poderia legislar sobre essa matéria, já que existia uma lei federal. E nesse sentido, então, declarou inconstitucional a lei do Estado de São Paulo. Com relação à lei da Paraíba, os ministros, em 2009, a Assembleia Legislativa criou uma lei estabelecendo o dia 1º de agosto como o dia, dentro do Estado, de um feriado para bancários e economiários. O ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, coincidentemente, de todas essas ações que foram julgadas, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que haveria uma inconstitucionalidade tanto formal como material, porque a pretexto de se tornar um feriado, tratava-se de um dia de folga não remunerado para apenas 2 categorias específicas, o que violaria o princípio da isonomia e também violaria a competência da União para legislar sobre direito do trabalho, inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. E, por fim, uma lei do Estado do Tocantins que estabeleceu um programa de adequação ambiental de propriedade e atividade rural e nessa legislação dispensava a necessidade de licença ambiental para atividades envolvendo a pecuária, envolvendo a lavoura e florestas. E os ministros hoje acabaram entendendo que essa licença ambiental é imprescindível, é fundamental e que não poderia ter havido essa dispensa na proteção do meio ambiente. Então, nesse sentido também, acabaram declarando inconstitucional a lei do Estado do Tocantins. Obrigada, Karina, por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, quer solução para obras paradas em todo o país. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, dos 40 mil empreendimentos espalhados pelo Brasil, 30% estão paralisados. São 12 mil obras sem conclusão e quase 3 mil fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Entre as obras do PAC paralisadas estão 670 obras de saneamento, 400 de creches, 192 de unidades básicas de saúde, 38 de mobilidade urbana, 28 de rodovias, 8 de ferrovias, 4 de energia elétrica, 2 de petróleo e gás, entre outras áreas. O objetivo dessa reunião interinstitucional é criar um espaço de diálogo e de construção de soluções para juntos e institucionalmente contribuirmos para o desenvolvimento do país. E, do ponto de vista do Poder Judiciário, nós alcançarmos, então, a identificação destes casos e priorizá-los no âmbito do Poder Judiciário. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre as dificuldades de construção de sistemas prisionais, o que inclui a judicialização de obras envolvendo municípios contrários à instalação dessas unidades. Segundo o ministro, o FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, devolveu mais de 600 milhões de reais não usados no setor em 2017. Por isso, o meu apelo, realmente apelo, de que nós encontremos uma solução, presidente,
para esta situação. Na área da educação, o apelo foi para a construção de escolas. O que nós precisamos é encontrar soluções e entregar as obras para o Brasil, porque nós estamos falando de uma média de 300 alunos em cada uma dessas instituições, talvez chegar a 300 e poucos mil alunos por ano incluídos nessas escolas com a infraestrutura mais adequada. Ao final da reunião, foi criado um grupo de trabalho e em 30 dias será assinado um termo de cooperação entre os tribunais de contas e o judiciário. Que essas obras tenham curso e que venham atender a toda a população. Esse é o nosso objetivo e que hoje foi um grande dia para todos nós. Foi um grande dia para o Brasil. Nós queremos um Brasil ágil, produtivo, de qualidade e confiável nas suas instituições. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada de um vídeo divulgado nas redes sociais, cujo conteúdo coloca em xeque a confiabilidade da urna eletrônica. A decisão foi tomada pelo plenário ao julgar um processo em que a coligação O Povo Feliz de Novo pedia direito de resposta contra o candidato Jair Bolsonaro. Os adversários alegavam que a página oficial de Bolsonaro no Facebook veiculou um vídeo que ofendia a coligação adversária, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, pediam também que o conteúdo fosse retirado do ar. O relator do caso, o ministro Carlos Orbach, negou o pedido da coligação. Para o ministro, não houve irregularidade no vídeo postado na internet. Os comentários questionados, por mais incisivos e provocativos que sejam, devem ser considerados como abrigados no âmbito da liberdade de expressão. No tocante às afirmações que teriam por finalidade atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, nos termos do inciso 10 do artigo 17 da Resolução 23551, as declarações do candidato, e aí, de fato, como destacado da tribuna, é isso que eu acredito, as declarações do candidato recorrido, ainda que questionáveis, refletem o pensamento de grupos sociais que ora se posicionam contra o avanço tecnológico das urnas eletrônicas, ora atacam decisões institucionais acerca de temas relevantes no cenário nacional, configurando manifestação ordinariamente livre e um regime democrático, sem ensejar, ao contrário do requerido na inicial, a intervenção da Justiça Eleitoral. O ministro Luiz Edson Fachin iniciou divergência parcial. Concordou com o relator para negar o direito de resposta. Mas, para o ministro Fachin, o vídeo colocava em xeque a integridade do sistema de votação brasileiro. Por isso, votou para determinar que o conteúdo fosse retirado do ar. Creio que esta afirmação de que a possibilidade de fraude é concreta desborda da limitação da crítica, adentra o campo da agressão à honorabilidade da justiça eleitoral e, sem que isto vá para além da necessária serenidade que se deva ter na prestação jurisdicional, entendo que onde não há limite, não há liberdade. O entendimento do ministro Fachin foi seguido pela maioria do plenário. Com isso, foi determinado que Google e Facebook devem retirar o vídeo da página de Bolsonaro na rede social e de mais 54 URLs que compartilharam o conteúdo. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, aplicou habeas corpus coletivo para o caso de uma presa condenada em segunda instância e determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas em todo o território nacional que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Segundo o ministro, a prisão domiciliar não perde seu caráter de restrição da liberdade individual, de modo que não há contradição entre a determinação e o atual posicionamento do STF quanto ao início da execução da pena. O ministro decidiu ainda oficiar o Congresso Nacional para avaliar se não é o caso de estender a norma para as presas definitivas. A segunda turma do Supremo já havia decidido pela medida, que agora foi reafirmada pelo ministro. E daqui a pouco, novas formas de combate ao trabalho infantil em pauta no TST. Oferecer possibilidades para que essas famílias tenham como se sustentar e tenham aqui outros lugares para onde os filhos possam ir. Estimular discussões e levantar propostas para ajudar no combate ao trabalho infantil no Brasil, visando o cumprimento da lei da aprendizagem. Esse é o objetivo do seminário promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que começou hoje e vai até amanhã no TST.
De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, mais de 152 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil em todo o mundo. No Brasil, são 2 milhões e 700 mil jovens. Os números foram debatidos no 4º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, realizado pelo TST e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, destacou que o Estado e a sociedade devem promover políticas públicas para não permitir que crianças e adolescentes ingressem precocemente no mercado de trabalho. Esse seminário se propõe a isso, a ouvir profissionais, a ouvir os nossos gestores, trazer as experiências que nós estamos experimentando lá, estamos acompanhando nos tribunais regionais do trabalho e nas cooperativas, dos centros de triagem que em alguns estados nós já temos, para tirar essas crianças do trabalho e levar para a escola, mas precisa que o Estado desenvolva políticas também. Investir em educação de qualidade, fornecer proteção social, garantir trabalho aos adultos são medidas de prevenção ao trabalho infantil. É o que defende o diretor da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil. Ao mesmo tempo, precisamos oferecer possibilidades para que essas famílias tenham como se sustentar e tenham aqui os lugares para onde os filhos possam ir. Estamos especialmente falando de escolas, de treinamento, de aprendizagem. Um dos painéis do seminário discutiu o trabalho infantil escravo. Você precisa melhorar também a questão de oportunidades, você precisa melhorar a qualidade de vida dos locais onde essas pessoas moram, as famílias de crianças que trabalham e a família de pessoas que acabam escravizadas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou uma empresa de aviação a indenizar por danos morais e materiais uma passageira que teve objetos da mala furtados durante viagem de Miami a Porto Alegre. Ao chegar da viagem, apenas uma das malas da autora da ação foi localizada no aeroporto. 2 dias após, a bagagem foi devolvida, sendo que a maioria dos pertences e objetos comprados no passeio haviam sido extraviados. Na Justiça, ela ingressou com pedido de indenização por danos morais e materiais. O juízo da 2ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização pelos danos materiais. Porém, o pedido de danos morais foi considerado improcedente. Mas, conforme o relator do processo, o desembargador Baiard Neide Freitas Barcelos, é incontroverso o extravio de uma das bagagens, justificando a indenização requerida pelos danos morais. O magistrado fixou o valor em R$10 mil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a indenização de um funcionário dos Correios após plano de saúde da empresa negar cobertura de procedimento médico. A pequena Maria Alice foi diagnosticada quando ainda estava na barriga da mãe com mielomeningocele, uma malformação congênita que deixa a medula espinhal exposta e pode ocasionar até mesmo hidrocefalia. Ao receber a notícia, Luciane foi orientada a fazer uma cirurgia intrauterina para reduzir as chances de sequelas. Além do susto do diagnóstico e dos riscos, ela ainda precisou enfrentar outro problema. O plano de saúde não aceitou cobrir o procedimento. Luciane precisou recorrer à justiça para garantir a cobertura da cirurgia. Talvez, se não tivesse sido feita essa cirurgia, ela já teria que ter colocado uma válvula, já teria sido identificado pelos acompanhamentos que nós estamos fazendo, já teria sido identificado que talvez ela não andaria, que talvez ela teria problema de luxação de quadril, que ela não tem, bexiga neurogênica, que até o momento também ela não tem. Então, assim, são várias sequelas que foram, até o momento, a gente acredita que foram resolvidos mediante essa cirurgia. E em todo o Brasil é possível encontrar pessoas que enfrentam batalhas semelhantes com os convênios médicos. Recentemente, o TRF da Primeira Região condenou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos a indenizar em quase R$5 mil por dano material um funcionário que precisou pagar um médico particular para realizar um procedimento não coberto pelo plano. O empregado dos Correios caiu de uma escada e teve fratura exposta no mesmo local em que ele já havia sido submetido a um enxerto, necessitando passar por uma nova cirurgia. O convênio negou a cobertura. Ele então entrou com uma ação na justiça pedindo de volta a quantia gasta na rede privada de saúde. A empresa pública chegou a reconhecer o débito de R$ 902, mas afirmou que não seria possível ressarcir o valor total do procedimento.
Argumentos rejeitados pela 5ª turma do tribunal. O relator, juiz federal convocado Pablo Zuniga, destacou que não há esta limitação contratualmente estipulada e determinou o ressarcimento integral ao autor. A turma entendeu que o contrato obrigava aí a empresa, e por meio de seu plano de saúde, a cobrir toda a moléstia que foi ocasionada pelo acidente que o empregado teve. Situações como esta, ou a vivida por Luciane, para ela sequer chegariam ao judiciário, se as empresas fossem mais comprometidas em oferecer de fato a assistência prometida. Deveria ter alguma solução para isso, para evitar esse tipo de desgaste, né? Por meio de nota, os Correios informaram que só vão se manifestar nos autos do processo. E daqui a pouco, o acordo garante maior rapidez na punição de responsáveis por desmatamento ilegal na Amazônia. O Ministério Público Federal se comprometeu a ajudar na fiscalização e entrar com processos criminais e por danos morais contra os que promovem desmatamentos. Preocupado com o desmatamento na Amazônia e no Cerrado, o Ministério Público Federal assinou um acordo técnico de trabalho com o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A ideia é identificar e punir com rapidez e eficiência os responsáveis pela retirada ilegal de madeira. No documento assinado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o Ministério Público Federal se comprometeu a ajudar na fiscalização e entrar com processos criminais e por danos morais contra os que promovem desmatamentos. Já o IBAMA ficou responsável por fazer o cruzamento de dados e produzir mapas com os locais destruídos. O Ministério do Meio Ambiente vai garantir as condições para que o trabalho seja efetivo e o ICMBio vai adotar as medidas administrativas. O programa Link CNJ desta semana volta a dar destaque à Constituição. Afinal, este é o mês em que se comemora os 30 anos da Carta de 88. Você vai ver os depoimentos de 9 juristas, entre eles 5 ministros do Supremo. Eles discutem, por exemplo, se o país precisa ou não de um novo texto constitucional. Você vai ver ainda as notícias do CNJ e de tribunais pelo Brasil. O Link CNJ vai ao ar hoje às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. E hoje quem está na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional da 2ª Região negou um pedido do ex-candidato ao governo do Rio, Antony Garotinho. O político queria a suspeição do relator do processo, em que foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto por quadrilha armada. Mas, por unanimidade, os desembargadores entenderam que o relator não teve motivos políticos para condenar Garotinho, como alegava a defesa. A Procuradoria-Geral da República mandou para o Supremo um parecer pela rejeição dos recursos apresentados pelo empresário Enivaldo Quadrado. A defesa pedia indulto ao preso. Ele foi condenado a 3 anos e meio de prisão, mas esta pena foi convertida em restritiva de direitos e pagamento de multa. Só que o empresário não pagou a multa e, por isso, segundo a PGR, não teria direito ao indulto. E, para reencerrar, uma homenagem ao ex-ministro Theory Zavascki, do STF. O novo anexo que será construído no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, vai ter o nome do ministro, que morreu há cerca de 2 anos num acidente de avião. É isso, o Giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. E o Jornal da Justiça, 2ª edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite. E a gente se vê novamente amanhã. Até lá.